Boa noite, Lourdes. Boa noite, Letícia. Estamos aqui hoje para mais um Conversando, o 26º Conversando. Aline, que bom te ver, tudo bom? Então estamos aqui para mais um Conversando, né? 26º. Esse Conversando hoje, também, querida, também. Eu até quero esperar um pouquinho mais algumas pessoas entrarem, porque é um conversando de um tema que está muito me encantando, e nos últimos 2 conversandos eu já falei com essa pegada, né? O penúltimo, que foi o 24º, eu falei sobre... Deixa eu pegar aqui certinho o título para vocês. Foi autoconhecimento, qualidade de vida e felicidade. Porque eu acho que agora nós estamos nesse momento mesmo, né? Vamos para o rescaldo, vamos ver o que sobrou depois desse 1 ano e 8 meses, né? Então, 24º, autoconhecimento, qualidade de vida e felicidade. O 25º, autodescoberta, autoaceitação, autocuidado, amorosidade. E hoje, na mesma linha, o estresse pós-trauma depois da pandemia, não é? Então, agora é hora de nós vermos o que se passou, o que aconteceu, né? E ver o que também vamos fazer depois desse 1 ano e 8 meses tão complicados, né, para nós, ok? Então é isso que eu hoje quero falar com vocês, né? Antes disso, falando um pouco do que vamos fazer, né? Esse mês nós só vamos ter Escola Exemplo Vivo lá para o final do mês, ou seja, está bem longe ainda, não é? Que é final de novembro, né? Aí nós vamos ter escola, e aí, portanto, vamos ter encontro e etc. Vocês sabem que é assim, né? Vamos ter isso no dia 26, 27 e 28 de novembro. Só então nós vamos ter Escola Exemplo Vivo e, portanto, encontro, workshop, não é? E própria escola no seu último mês, penúltimo mês de realização. Nós estamos terminando agora a turma 7, não é? Alguém entrou aqui, disse que está preocupado que o Face está bloqueando. Não entendi bem o que você mandou, querido, mas, né, não sei do que você está falando. Que o Face está bloqueando, né? Bom, isso, exatamente. No último fim de semana, os eventos da escola, que foi encontro e workshop, normalmente, vocês sabem, não é? E hoje estamos aqui para o Conversando, né? É esse o nosso objetivo. Também quero falar algo sobre um dos trabalhos que eu faço, que aconteceu por causa desse trabalho que eu estou realizando aqui no Instagram, que de pessoas que queriam, né, tinham algum tema da sua vida e que queriam trabalhar. Então, eu desenvolvi um trabalho que se chama Diálogos, né? O Diálogos é um conjunto de 10 sessões em que você faz uma escuta e um olhar terapêutico, portanto, de cura, né? de melhora de algum tema da sua vida. Então, por exemplo, se você tem agora uma questão, uma cirurgia bariátrica para fazer, né? Você quer conversar sobre isso, então nós temos 10 sessões, né?
com uma escuta e um olhar psicoterapêutico para esse tema. Esse também foi um trabalho que é derivado desse que eu estou fazendo aqui, e é um trabalho social, né? Só que individual, para atender aquelas pessoas que têm temas, não é? Que me procuram por temas e que nós podemos atender dessa forma. Né? Tem um tema e paga R$60 por encontro. A Letícia já colocou isso aqui, né? É um programa de atendimento social, bem claro, né? O Encontros, que acontece uma vez por mês, também é um atendimento social, é o mesmo valor, R$60, mas é um trabalho feito em grupo, não é? Então é uma vez por mês, eu falo sobre o tema, tem temas já pré-determinados. O dessa semana agora, desse encontro, no último encontro, foi materialidade da vida, trabalho, dinheiro e sucesso. Então são temas já elencados e listados no início do ano. E quando chegou agora, eu fiz materialidade da vida, trabalho, dinheiro e sucesso. Então esse é o trabalho, os dois trabalhos sociais. Um em grupo, que é o Encontros, e esse individual, que são os diálogos, né? Diálogos com Ana Camargo. Esse trabalho é um trabalho muito delicado, muito bom, né? E que me dá muita alegria, porque a pessoa está com aquele tema na cabeça ou por necessidade e não tem condições, né, de pagar um processo psicoterapêutico full, né, pleno, mas quer se trabalhar, né? E essa é uma das questões que hoje nós vamos abordar aqui. Pessoas que querem se trabalhar e não têm condições, né, de fazer isso por questões monetárias, né? Nós vamos falar disso um pouco, ok? Bom, então é isso. Hoje nós vamos nos dedicar ao estresse pós-trauma. Estresse pós-traumático é um nome, não é? É uma sigla, é algo que é uma palavra conjunta. Estresse pós-traumático, que acontece. Boa noite, Massala, né? Seja bem-vindo. Então, o estresse pós-traumático, ele acontece, como o próprio nome diz, ele é oriundo de um trauma. O que é um trauma? Um trauma é algo que nos abala, é algo que nos mobiliza, é algo que nos adoece, pode ser, é algo que nos magoa, é algo que nos traz um sentimento difícil, né? Isso é um trauma. Oi, Ainá. Boa noite. Então, um trauma acontece assim, né? São muitos traumas. Nós podemos ter um trauma que seja uma fratura, nós podemos ter um trauma emocional. Então, nós temos traumas físicos, emocionais, traumas mentais, traumas espirituais, emocionais, energéticos, né? Também temos traumas morais, enfim, algo que nos abala em algum setor, em alguma área de nossa vida, ok? Isso é um trauma. Então, algo que vem e marca, não é? E nós ficamos com carregando aquele trauma por um tempo. É uma fratura, eu vou ao médico, o médico engessa, né, o meu braço e eu continuo, ok? Se for uma fratura. Mas se for um trauma emocional, é bom que eu trate disso da maneira adequada, que seria através de um suporte psicoterapêutico, não é? Ou talvez até um suporte psiquiátrico, enfim, dependendo, né? E eu quero dizer que quando eu estou traumatizado ou sou traumatizado, dificilmente eu vou dar conta desse trauma sozinho. Isso é importante deixar registrado aqui, porque nós queremos nos virar nos 30 e dar o nosso jeito e resolver da nossa maneira.
Mas sabe, às vezes não é assim que nós vamos conseguir nos liberar daquela situação, daquele trauma, né? É preciso, às vezes, uma pessoa com um olhar de fora para nos dizer essa direção ou aquela direção pós-trauma. Ok, gente? Então é isso. E o que nós estamos falando aqui é do estresse, né? Do impacto que um trauma pode deixar em nossa vida, não é? E pode deixar realmente... Oi, Flávia. Oi, Ivan. Não é? Então, um trauma pode fazer um grande estrago em nossa vida, não é? E esses traumas que fazem um grande estrago em nossa vida, nós precisamos nos liberar deles, né? Quando é um trauma físico, como eu citei agora, um braço quebrado, a gente sabe, tem que engessar, não é? Tem que procurar um ortopedista, um pronto-socorro que faça isso. Mas os traumas emocionais também precisam de cuidado. E muitas vezes de cuidado psicoterapêutico. Eu quero insistir e repetir isso para vocês, ok? É porque a gente tem uma tendência a jogar para frente. Sabe, eu vou dar meu jeito, com o tempo isso vai passar, não é? Algumas pessoas procuram religião. Ok, problema nenhum, né? Desde que dê certo. Desde que, oi querido, tudo bom? Entende? Desde que dê certo, desde que me alivie, desde que me melhore. Se não, pode procurar também um programa de 12 passos, não é? Que é bom, bonito e barato. E está aí para todo mundo que queira usar. Oi, Dara, boa noite. Então, nós vamos buscar para os nossos traumas o que for melhor, né, para nós, o que pode nos ajudar mais. Olá, Riva, olá, Dulce, ok? Então, isso é muito importante que todos entendam, né? Que nós precisamos buscar suporte, qualquer que seja. Oi, Rudá, seja bem-vindo. Qualquer que seja, mas precisamos, porque o trauma emocional, né, precisa de uma leitura de alguém que não esteja envolvido para nos mostrar qual é a solução, a boa solução. Então, por exemplo, se for um trauma emocional, não é? Oriundo, olá Marcelo, seja bem-vindo, oriundo, digamos, uma decepção amorosa, nós temos irmandades de 12 passos que estão muito aptas a nos ajudar. Por exemplo, temos dependentes de amor e sexo anônimos, né? Temos codependentes anônimos. Então, nós temos recursos, não é? Se for uma mulher, existem mulheres que amam demais anônimas, também é uma irmandade que salva vidas. Então, nós não precisamos ficar engolindo o nosso trauma emocional amoroso o tempo todo, não é? Nós não precisamos fazer isso. Nós podemos buscar ajuda e suporte. Esses grupos, se você quiser pesquisar, vá lá na internet, bote DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. E lá, com certeza, bom, bonito e barato, nós temos reuniões online. Essa irmandade está fazendo reunião online, então pode ajudar muito bem quem teve um trauma amoroso, afetivo, sexual, né? E mulheres que amam demais também está lá, né? Para uma mulher, é um grupo de mulheres, aí homens não podem entrar, né? Mas é excelente para aquelas mulheres que durante agora a pandemia ficaram ou se sentiram em situações de constrangimento, né? Ou afetadas pelo comportamento de alguém. E nós sabemos que isso aconteceu muito. Bom, parando aqui, mas para dizer a vocês que eu hoje acessei uma pesquisa que foi publicada na revista Veja e eu separei alguns pontos aqui
que eu quero dividir e compartilhar com vocês, né? Sobre a pandemia e esse pós-pandemia que nós estamos vivendo, né? Ou seja, o que eu chamo de pós-pandemia não é que a pandemia já tenha acabado toda, né? É que eu quero dizer que nós estamos, depois de 1 ano e 8 meses, catando esses caquinhos. É uma expressão que eu acho mais fácil para usar aqui, nós estamos catando os caquinhos, não é? As consequências que essa pandemia nos trouxe, ok? E eu tô, como eu falei, já há 2 conversandos que eu falo nessa recuperação, não é? Nessa arrumação de casa, né? Nessa nova perspectiva que nós precisamos adotar para continuarmos as nossas vidas. Já vimos que isso levou um nome lá atrás, de novo normal, né? Eu acho esse nome pouco, porque nada mais será tão normal quanto era antes. Não tem chance, não é? Ninguém passou por esse 1 ano e 8 meses e saiu depois como era antes, né? Como era em 2020 e 2019. Então eu vou escapar dessa expressão novo normal, porque eu acho sim que agora, depois desse 1 ano e 8 meses, o que nós precisamos fazer é reconfigurar, é transformar de verdade as nossas vidas para essa nova realidade. E principalmente, muito mais importante, para essa nova pessoa que eu sou. Então, há 2 conversandos que eu estou trabalhando essa nova pessoa que precisa cuidar-se, que precisa de autocuidado, como eu falei da última vez, que precisa da autodescoberta, que precisa, né, se cuidar com amor, não é? Porque de desamor nós já estamos aqui, ok? Todos concordamos com isso. Muito desamor, não é? Muita dificuldade, muita coisa para ter que lidar, né? E a pior e mais difícil coisa para nós lidarmos se chama morte, ameaça de morte. E nós vivemos e estamos ainda vivendo sob ameaça de morte, de verdade, morte física, não é? 605 mil pessoas mortas. Se você, eu gosto sempre de falar isso, se você multiplicar isso por 3, né, pessoas da família, ou 5 pessoas da família, isso vai dar 5 vezes 5, 25, e 6 vezes 5, 30, vai dar 3 milhões e 25 mil pessoas. Esse é o número que está envolvido, de pessoas que estão envolvidas na morte desses 605 mil. Os diretos, não é? Porque pode ser como eu ontem tive uma experiência muito interessante. Eu sou muito treinada, eu trabalho com morte há muito tempo na minha clínica, com vida e morte. Mas eu ontem passei por uma situação e sou muito treinada na minha escuta a ouvir questões de morte, né? E depois que eu ouço, eu volto para mim, para o meu eixo e fico bem. Eu estou muito treinada porque muitos 40 anos de experiência, enfim, lidando com dramas e tragédias, né? Bom, mas enfim, ontem fiz 2 atendimentos que me tocaram e nem eram 2 pacientes meus, enfim, que me trouxeram um caso que nem era deles. Era a situação que eles tinham tomado conhecimento e tinham vivido, né? E depois desses 2 atendimentos, eu parei e olhei para mim. Eu disse, bom, Ana, graças a Deus você ainda não virou uma pessoa de pedra. Porque eu me vi completamente impossibilitada de continuar atendendo. Porque me tocou, né? Aqueles 2 relatos me tocaram muito profundamente. Bom, para eu saber que eu não estou congelada, né? Que eu não estou empedernida, né? Mas, de qualquer maneira, é para nós entendermos, e eu mesma e todos nós, que nós
não estamos iguais, não é? O que nós passamos deixou marcas. E essas marcas são os traumas que eu gostaria e quero trabalhar hoje aqui com vocês, né? Então eu vou ler algumas referências dessa reportagem da Veja para nós podermos conversar. Então ele diz o seguinte, é um instituto chamado Ipsos, que fez uma pesquisa em 30 países. Bom, então eles concluíram o seguinte, que 75% dos brasileiros pensam sobre a sua saúde mental com muita ou considerável frequência. Bom, isso para nós já é um alento. Ou seja, esse país, o nosso país, aumentou o seu interesse pela questão da saúde mental, né? Eles pensam sobre isso com muita ou considerável frequência. Que 78% das pessoas do Brasil veem que o bem-estar físico e mental tem a mesma importância. Então, não só o bem-estar físico, comer, ficar sobre um abrigo, ficar protegido, mas o cuidado mental, o bem-estar mental é da mesma importância que o físico. Isso é um avanço, não é? Porque antes nós nos escondíamos com medo de falar para alguém que eu tinha um problema assim mental ou não. E eu não queria ser chamado de maluco, eu não queria me tratar com psiquiatra, então já tinha um estigma, né? Só maluco, com psicólogo também, né? E isso é um dado muito importante. Esses 78%, né, que veem que o bem-estar físico e o mental é a mesma coisa, nos deixa acima da África do Sul, do percentual da África do Sul, da Colômbia, e supera, né, em mais de 20% a média mundial, que é 53%, ou seja, 78% de nós brasileiros atribuem a importância igual ao bem-estar físico e mental, acima da média mundial, que é 53%, ou seja, é um resultado bastante considerável. Que mulheres, 58% das mulheres e jovens, com 61% no percentual, têm maior tendência a expressar a preocupação com a sua saúde mental. Isso é muito bonito e interessante, que as mulheres, né, que 58% das mulheres têm essa tendência de expressar essa preocupação, e os jovens em 61%. Ora, o que vai acontecer? Esses jovens, 61%, boa noite, Clara. Se esses jovens, 61%, falam das suas questões da saúde mental, reparem que avanço, não é? Eu posso entender, como terapeuta muito antiga, né, que esses jovens vão se cuidar antes das coisas piorarem demais para eles. E isso pode ser muito bom. Isso pode ser excelente, não é? É uma esperança para nós. Bom, para 41%, os distúrbios mentais são um dos problemas sanitários maiores do país atualmente. Ou seja, eles consideram que a saúde mental, os distúrbios mentais, são um dos principais problemas sanitários do nosso país atualmente. Isso, então, nos mostra que esse percentual ainda não atinge 50% das pessoas, 41% só, mas aceitando que o distúrbio mental é uma realidade, não é? E que é um problema sanitário, ou seja, é para além da questão da sanidade física, não é? Bom, nos últimos 18 meses, isso é muito importante,
41 pessoas apresentavam problemas de ansiedade, 14% de enxaqueca e 39% das pessoas entrevistadas relatavam que estavam comendo em excesso, bebendo em excesso, mais sedentárias, né? E muitos tinham noites mal dormidas. Essa noite mal dormida é muito interessante de ser citada aqui, porque é durante a noite que nós recuperamos, né? O nosso cérebro nos faz recuperar o nosso equilíbrio metabólico, o equilíbrio dos nossos hormônios, para que no dia seguinte, quando a gente acordar, esteja mais inteiro, né? mais pleno, porque aqueles hormônios foram restabelecidos. Se eu não tenho uma boa noite de sono e esses hormônios não são restabelecidos, o meu organismo vai querer fazer isso no dia seguinte. Mas só que no dia seguinte eu não estou dormindo, eu teria que trabalhar, eu teria que cuidar da minha casa, dos meus filhos, não é? Eu teria outras coisas a fazer. Então esse equilíbrio no dia seguinte de uma noite mal dormida é muito difícil de acontecer. E aí o que é? Nós passamos o dia inteiro de uma forma que não é boa. Não é? Eu achei esses resultados aqui muito importantes para o que nós estamos falando aqui, né? O estresse pós-trauma depois da pandemia. Ou seja, todos nós que vivemos esse 1 ano e 8 meses, ficamos tocados. É importante que a gente admita para si mesmo que ninguém saiu impune dessa pandemia. Todos nós saímos com algo, né? Nos machucamos de alguma maneira. Aqueles que não foram tocados por mortes de pessoas próximas, etc., foram tocados pelas reportagens da televisão, não é? Pelas notícias dos jornais e por tudo que nós soubemos que tinha acontecido com alguém. Ora, nunca se falou tanto de morte, nunca se falou tanto dessa energia que é muito forte, não é? E que nos traz um entristecimento, não é? E nos traz também não só esse entristecimento, um medo. E o medo é um sentimento muito, muito forte, não é? O sentimento de que eu posso morrer também. Então, pessoas que não estavam nem preocupadas, ou jovens, né? Que não estavam, por exemplo, preocupados com sua morte, passaram a ter que falar disso. Porque depois da primeira fase da pandemia, descobriu-se que o vírus também era letal para pessoas mais novas, mudou completamente. Então não eram só os velhinhos, né? E isso foi uma mudança de patamar, não é? Que nos fez pensar, bom, mas eu então não tenho 80, não tenho 90, mas essa pandemia pode me pegar, pode me atingir. É claro que eu estou falando para as pessoas de bom senso, porque pessoas que acreditavam em notícias que não eram reconhecidas, né, no mundo inteiro, pela OMS, enfim, pelos cientistas, né, sobre a potência dessa doença, essas pessoas não iriam entender nada mesmo, né? Eu vi uma reportagem que me impressionou muito. Foi lá no meados do ano passado e fizeram uma reportagem em Campo Grande, mostrando que em Campo Grande, né, no município de Campo Grande, que é grande, é muito grande, que o município de Campo, eles fizeram uma reportagem numa pracinha em que os idosos ficavam jogando, né? E para dizer também que muito comércio de camelô estava acontecendo em Campo Grande. Então, era como se Campo Grande não estivesse nem aí para o lance, né? E foram entrevistar um desses senhores que estava jogando. E perguntaram para ele, o senhor não tem medo de ficar aqui, nesse lugar, né? Assim,
sem máscara, não protegido, porque naquela época a máscara ainda não estava tão, né? O senhor não tem medo? Não, minha filha, porque Deus vai me proteger. Então, depois foi mostrada uma reportagem que Campo Grande tinha, e eles mostraram um fluxo de informações de igrejas neopentecostais muito grande, inclusive com caminhões, né, fazendo propaganda que não se prejudicasse. Então, o calçadão de Campo Grande lotado de camelô, lotado, né? E os senhorinhos lá, os senhorizinhos, né, achando que Deus ia resolver. Bom, tirando essa pegada, ou aquelas pessoas que acreditavam, né, na transmissão vertical como boa para infectar logo todo mundo e todos saímos da infecção, esquecendo apenas que o Brasil não teria condições, né, de dar conta dessa verticalização. Não teríamos CTIs, não teríamos hospitais, muito menos oxigênio. Então, essa visão da imunidade vertical, da imunidade de rebanho, totalmente também, completamente fora do mundo, né? A OMS dizendo, não pode fazer isso, não faça isso, porque a coisa vai se multiplicando de uma maneira impossível. Países como os Estados Unidos e tal, e outros, né, também não queriam fazer e não iam se arriscar, e tinham uma condição de atendimento de pessoas ou com vacinas muito maior do que nós, porque nós sabemos o que se passou. Nós só fomos ter vacina a partir, né, de janeiro, fevereiro, março de 2020, quando a vacina já estava disponível no mundo no final de 2019. Então, nós precisamos reconhecer, né, que nós fomos afetados. Né? Fomos afetados pelas histórias, fomos afetados em nossa sensibilidade humana, não é? Inclusive no sentido de proteção nossa mesmo, e de nossa família. Porque essas mudanças inclusive de versões, né, à medida que a ciência foi expandindo as pesquisas e pôde nos mostrar outras coisas, nós fomos acessando informações diferentes. Aí podíamos nos tranquilizar mais aqui ou mais ali. Mas ainda assim, aconteceu, e foi agora, no início desse ano, a variante Delta, né? Quer dizer, os vírus, eles se transformam, né? Eles têm uma metamorfose neles que aconteceu e foi trazida, acho que da África, não lembro mais, a variante Delta, e entrou no Brasil, entrou no Rio, né? Veio para o Rio de Janeiro. Hoje, tudo bem? Essa variante Delta, ela entrou aqui no Rio, né, onde eu estou falando, de uma maneira muito impressionante. E agora já temos a Delta, agora temos a Gama, não é? Tem mais uma nova aí que tem um S não sei que. Enfim, nós estamos ainda sujeitos, inclusive, às transformações do vírus da Covid-19, né? As suas próprias transformações. Isso nós tomando as nossas vacinas, né? Nós nos protegendo com as vacinas. Indo lá, primeira dose, segunda, terceira, né? Meu braço vai estar lá para a dose que eles quiserem dar e da vacina que for, não é? E vimos também, agora vejam que interessante, né? Nós vimos os nossos jovens que entraram agora para o final da vacinação também chegando em massa para se vacinar, não é? Porque é pelo medo mesmo, não é? Se eu tenho um remédio que eu posso tomar que pode me aliviar, não é que eu não vá ter, né, a Covid, mas se eu posso ter de uma maneira mais branda, os jovens nos deram uma demonstração de grande inteligência. Eles foram,
eles foram se vacinar. Foram se vacinar, né? Chamaram os pais, porque tinha que ter os pais juntos, enfim. Eles fizeram um grande movimento de prevenção e de precaução, nos mostrando, né, essa necessidade da vacinação. Então, nós continuamos agora, vamos fechar esse ano, né, com, sei lá, parece que são 60 e poucos, 50 e poucos por cento agora de total de pessoas vacinadas na primeira, na segunda, né? E vamos ver para onde nós vamos caminhar em 2022. Ao invés de nós ficarmos tão preocupados com uma eleição que só para nós eleitores, essa eleição só vai acontecer em final de 2022. Então, ao invés de nós começarmos a poluir o nosso cérebro já desde agora, com todas essas questões que são publicadas, né, com as dificuldades mostrando, e né, para que nós assumamos uma posição agora, em outubro de 2021, desnecessário. Em outubro de 2021, eu preciso me recuperar da pandemia, não é? E aí, quando chegar em outubro de 2022, eu vejo com a minha inteligência, eu vejo com a minha sensibilidade, mas agora nós estamos em 2021. Então, em 2022, eu vou, né, a partir de um momento X lá, entrar com tudo que seja... Com licença. Com tudo que seja mais importante para eu poder não desperdiçar o meu voto, né? Mas agora, nesse finalzinho de ano, eu, como terapeuta, eu espero que as pessoas busquem a si mesmas. Busquem a si mesmas para ficarem melhores, não é? Para aquilo que sobrou das nossas vidas em 2021, com tudo que aconteceu, e eu não preciso aqui, né, me perder em detalhes e relembrar para vocês, com tudo que nós passamos, nós agora temos que fazer o nosso detox, não é? Nós agora temos que voltar de novo a um lugar de esperança, voltar de novo a um lugar com menos medo. Ah, então eu tomei 3 doses da vacina, agora eu vou arrepiar por aí. Não é o caso, mas eu estou mais protegida agora na minha cabeça com relação à pandemia do que eu estava me sentindo em março de 2020, ok? E todos nós. Então, vamos agora, eu costumo dizer para paciente meu preocupado, e com isso eu reflito também como eu me coloco, né, que estão preocupados, e eu digo, pois é, agora, já estou dizendo isso desde o ano passado, né, agora nós não temos mais um governo dizendo, fique em casa, um governo dizendo, limpa assim, limpa assado, nós não temos, né? Então, nós estamos ainda numa fase muito intermediária, em que a pessoa que vai definir o que vai fazer para se proteger ainda sou eu, e é cada um de vocês, né? Então, pessoas, agora existem muitas pesquisas, a gente, claro, procura se orientar pelas pesquisas, já sabemos que vírus em cima de superfície, ele não fica muito tempo, não é? Então foram os novos achados da ciência. E isso é muito importante, que nós nos atualizemos sobre os novos achados da ciência. E é muito importante também que nós continuemos a nossa prevenção, os nossos cuidados conosco. Porque agora não tem mais ninguém para dizer, olha, Ana, fica em quarentena. Olha, Ana, não vai a tal lugar, não vai a tal lugar, não é? Eu ainda acho, por exemplo, no dia eu estava dizendo isso, que nós sabemos que lugares fechados, ou com refrigeração de ar-condicionado, ou com acúmulo de pessoas em ambiente fechado, é maior risco de transmissão de vírus pela nossa forma oral, né, nasal, de receber um espirro, enfim.
pessoas falando muito, e aquilo tudo, né, aquele ar trancado e fechado ali naquele ambiente, circulando com muitas pessoas. Com relação à máscara, eu também quero falar algo, né? Por que não máscara? Porque eu devo ter pressa em tirar a máscara, não é? Se é uma máscara que eu posso usar indo ao supermercado, se é uma máscara que eu posso usar indo a um banco, não é? Porque não é só eu posso andar nas calçadas. Eu ando na calçada para ir a algum lugar. E quando eu for entrar nesse lugar, quer seja uma condução, quer seja uma loja comercial, qualquer coisa desse tipo, eu deveria estar com a máscara. Então tira, bota, bota, tira. Não, eu acho que você pode se colocar numa situação que, se você está indo para a rua, não é? E vai entrar no banco ou vai entrar no supermercado, você deveria estar de máscara. E por que não, né? Nós vemos também, mas repara, né? As pessoas usam metrô, né, e não estão usando máscara. Eu não entendo bem isso. Se o metrô é um lugar de grande circulação, de acúmulo de pessoas, nós não temos metrô em que eu possa ficar distante do outro. O outro está respirando no meu cangote, eu estou respirando no cangote do da frente. Ora, se eu quero me expor, o metrô é um grande lugar, mas aí temos os pais de família que estão nos ônibus, né? Nesse transporte coletivo nosso que é horrendo, né? E que não nos ajuda em nada. Então, vamos continuar nesse transporte público usando a máscara, né? Mas eu posso ir de Uber. Então, por que não vai de Uber de máscara, não é? Porque essa pressa, não tenham pressa, né? O Drauzio Varela, se vocês botarem no Google, vai aparecer, ele disse algo sobre isso agora, essa semana, recente, né? Para que a pressa de não usar máscara? E se nós lembrarmos, né? Eu sempre me espantei muito quando nós vimos, não tinha ninguém falando de pandemia, nada disso, e eu via reportagens na China, né, Japão, e mostrando pessoas assim passando, né, mostrando assim, digamos, a grande circulação de pessoas na China, que era um país super povoado, enfim, e pessoas na rua assim, de repente passavam um com máscara, mais um com máscara, não é? E sempre foi assim. Então, por que nós agora não vamos? Eu tive um presidente de uma empresa que eu trabalhei, que ele tinha toque. E ele tinha mania de doença. E aí ele se protegia. E ele não gostava que os empregados viessem trabalhar doentes. Ou gripados. Doentes não, vamos melhorar. Gripados, respirando, ou espirrando, ou tossindo, né? E ele dizia, Ana, eu não entendo por que aqui no Brasil as pessoas andam sem máscara. Não é? Que é uma forma de você se proteger e proteger o outro que está ao seu lado. Ainda tem isso também, né? Eu me protejo e protejo o outro que está ao meu lado, com quem eu vou interagir. Então, se eu me protejo na condução, eu volto para casa e protejo os meus que estão em casa. Por isso é tão importante, não é? O uso da máscara. Ainda é, gente. Atenção para isso. Eu não estava querendo botar muita ênfase na questão da proteção física, mas preciso, porque vejo muitas pessoas assim agora animadas, não é? Estamos animados. Realmente agora nós estamos mais animados porque podemos fazer mais coisas, né? Estamos liberados, mas que cada um pare e pense sobre o que é melhor para si e para os seus, ok? Então não é porque o Estado do Rio de Janeiro liberou a máscara em locais abertos, né? Que eu vou pegar isso e vou transformar isso na minha forma de ser no mundo o tempo todo. Está liberado, mas se eu for a uma pracinha ou a um clube, né, que tem uma área aberta, se for uma festa aberta, né, aberta, ao ar livre,
mas que tenha muita gente, eu tenho que pensar se eu vou bancar essa festinha de criança ao ar livre sem a máscara, não é? Então, o que eu vou fazer? O que cada um de nós vai fazer? Então, nunca foi tão certo que agora nós vamos poder tomar as nossas decisões com liberdade, não é? Com muita liberdade. Então, essa nova postura, né, que já nos deixou com tantas marcas no nosso estresse, que o nosso tema hoje é o estresse pós-trauma, depois da pandemia. Eu já estou colocando que a pandemia, no inconsciente coletivo, é quase como se ela não existisse mais. É interessante, né? As pessoas já estão se colocando, né, tão magoadas, tão sensibilizadas, tão afetadas que elas foram por esse 1 ano e 8 meses, que elas já estão querendo mesmo que isso tudo acabe. Não é? Mas isso tudo acabará com a vacinação, né? E acabará quando tivermos mais vacinados. Né? Quanto mais, menos transmissão. É isso, é disso que nós precisamos, né? Mas, na verdade, eu também tenho que me preparar e rearrumar o meu mental para viver essa nova fase. Eu sugiro a todos vocês, né, que em algum momento aí do dia de vocês, em algum dia tranquilo, claro, né, façam uma folha, peguem uma folha e coloquem quais foram os resultados positivos para você e os negativos para você depois dessa vivência desse trauma pandêmico, não é? Eu ganhei alguma coisa, tem alguma coisa positiva, eu ganhei alguma coisa boa para mim, né, depois dessa pandemia, com essa vivência, com isso, com esse trauma, porque nós vamos encontrar, individualmente, nós vamos encontrar provavelmente algo positivo. E também vamos encontrar, com certeza, uma listinha dos negativos, né? Das consequências negativas da pandemia para nós. E isso é muito importante, porque da pandemia não vai só sobrar o negativo, vai sobrar também o positivo. Desde que nós queiramos olhar para isso, né? E não mais nos intimidemos tanto, por tanto medo, né, do adoecimento e da morte e do luto. Né? Porque a morte sempre é muito assustadora, né? A morte, conhecida como mudança de estado, né? De estado do físico para o estado, né, morto, acabado, que acabou, né? Aí nós vemos aquelas cenas, né, das reportagens, aqueles cemitérios com aquelas covinhas todas, umas do lado da outra. Aquela visão vai ser muito difícil de nós esquecermos. Portanto, o que vem atrás daquela visão, naqueles buraquinhos todos em sequência, nos cemitérios grandes do país, aquela cena não vai ser assim, em um dia, em um mês, e abrindo, né, para usar não máscara ou máscara em lugar vazio, né, lugar aberto, que vai me fazer esquecer aquela imagem, né? Então, nós todos estamos ainda sob o jugo da pandemia, sob o efeito da pandemia, sobre o estresse, ou seja, sobre o impacto que essa tragédia mundial trouxe para todos nós. Então, quando eu disse no último Conversando, autodescoberta, autocuidado, né, autovalorização, autocuidado amoroso, né, consigo, eu repito, precisamos mesmo. E precisamos dar conta que agora, mais do que nunca, nós temos recursos emocionais e mentais para nos melhorarmos.
Eu lembro que ano passado, né, uma quantidade imensa de psicólogos chegaram no Instagram, na internet, enfim, colocando seus serviços à disposição das pessoas que estavam tendo problemas, né? Hoje nós já não vemos tanto isso. É como se essa fase, né, crônica, aliás, fase aguda, tivesse passado. Mas não quer dizer que as marcas dessa fase aguda tenham passado com o tempo. Isso eu preciso dizer. Então, é importante uma certa coragem para olhar para cada situação e a minha situação individual para poder me colocar da melhor maneira em que eu me proteja e proteja os meus. Né? Me proteja da melhor forma possível. E eu quero lembrar, e preciso dizer, graças a Deus, eu quando vi hoje essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, eu disse, gente, que bom, né? Que bom que 75% dos brasileiros estão preocupados com sua saúde mental, não é? Se foi por medo, se foi pelo que eles ouviram falar, se foi por causa da morte do Lula, não importa. Importa que 75% desses brasileiros, dos brasileiros que foram ouvidos na pesquisa, né, estão agora se preocupando com a saúde mental e dando à saúde mental a mesma importância à saúde física. Né? Então eu me alimento bem, eu tenho uma higiene adequada, eu moro num lugar ok, não é? Isso tudo, minha saúde física já está contemplada. Aqueles que têm, né, essa vantagem, né? E precisamos agora nos preocuparmos com a nossa saúde mental. Isso os que podem, não é? Porque não podemos esquecer o número de desempregados do nosso país, o número de pessoas que estão morando na rua, e que não tem a menor chance de sair da rua agora, porque não tem trabalho. Então não existe dinheiro circulando, né, com trabalho para que nós possamos, né, nos alimentar melhor, morar melhor. Então é muito triste a situação de nosso país, né, que chegou às raias do absurdo em termos de pobreza, né, pobreza estrutural. Então nós estamos vivendo a pobreza como nunca vivemos, nunca passamos por isso. Nós não tínhamos pandemia, né? Então nós não passamos por essa pobreza assim. E agora nós temos, e não é só porque, se tivesse voltado a trabalhar, não teria pobreza. Absurdamente que não, porque essa é a fala de quem acha que deveria haver a contaminação vertical para a imunidade de rebanho, que não ia ser imunidade, ia ser uma imunidade de rebanho, não, matando muito, muito, muito mais pessoas, se todos nós tivéssemos ido para a rua, como era falado. Tá? E principalmente também, e pior, se nós estivéssemos tomando remédios, né, contraindicados pela ciência. Totalmente contraindicados. Então não poderiam servir no nosso país. Os Estados Unidos, depois que o Trump saiu, quando viu a produção do que eles tinham encalhado lá, né, da cloroquina, mandaram para o nosso país 200 milhões de doses, não é? De cloroquina. Para quê? Não é? Porque não tinha mais serventia para eles, porque eles não iam usar. Porque a ciência deles e do mundo inteiro já dizia, não pode e não tem valor médico, né? Então, hoje, né, 2021, outubro de 2021, nós precisamos olhar para nós e vermos exatamente, eu volto a insistir, faça a sua listinha de você ganhou algo com a pandemia, né? Se você ganhou algo, eu vou continuar vivendo isso para continuar ganhando, não é? Não, eu não ganhei, eu perdi nisso, nisso e naquilo.
e aí corra atrás do seu prejuízo, não é? Para que não faça de novo, não reproduza a mesma situação de novo, né? Porque essa hoje é a nossa responsabilidade individual. Agora nós não vamos mais falar imunidade de rebanho ou não, né? Ou temos vacina ou não, nós temos vacina, já nos vacinamos, mas vamos precisar continuar em alerta. Está falado, né? Os cientistas estão falando que essa vacinação da Covid será exatamente como aquela vacinação da gripe que nós temos que fazer todo ano, porque a cepa do vírus da gripe se modifica. Então, a cada ano, as experiências, as descobertas científicas descobrem uma nova variante da cepa do vírus, né, da gripe. E a mesma coisa vai continuar acontecendo com a cepa do vírus da Covid-19. Então, aí delta, beta, gama, sabemos lá quantas mais. Então, esse é um assunto que será atualizado sempre. E aí, os países atentos, né, vão ajustando a vacinação a essa nova descoberta, né, para que todos possamos ficar devidamente protegidos, para que não aconteça a catástrofe que aconteceu conosco quando em 2019 vimos que estava acontecendo uma nova pandemia, ok? Gente, então foi isso, não é? O estresse pós-trauma, né? Depois da pandemia, eu passei assim de leve sobre alguns pontos, né? Mas eu espero ter dividido com vocês essa esperança que eu tenho de que nós vamos ter que nos ajustar da nossa melhor maneira para vivermos bem, com a nossa saúde física e mental atualizada para esses novos tempos. Ok, gente? Então é isso. Fiquem bem, né? Que o final de semana de vocês seja ótimo. Estamos aí com o feriadão, né? Nós temos terça-feira o feriado, né? E vamos lá. Vamos, é vida que segue. Obrigada, Marcelo. É vida que segue, vamos juntos, estamos bem, né? E trabalhemos o tempo todo para ficar melhor. E não esquecendo que a saúde mental é fundamental, ok? Quando aquela atleta disse lá, né, nas Olimpíadas, não, eu não vou mais competir pela minha saúde mental. Muitas pessoas, né, mas ela estava certa. Quem tem que proteger a minha saúde mental sou eu, não é o meu vizinho do lado, nem é o governo do meu país. Eu tenho que dar conta da minha saúde mental. E se eu precisar de suporte, que eu busque as Irmandades de 12 Passos, os terapeutas, os médicos, não deixar para procurar quando o leite já estiver muito derramado, não. Porque no início, tudo tem melhor solução. Todas as síndromes, todas as doenças, ok? Então é isso, gente. Fiquem bem, né? Fiquem tranquilos, né? Um bom fim de semana, que fiquem em paz, principalmente em paz. Hashtag, né? Fique em paz. Se cuidando. Cuide de si mesmo, ok? Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Daqui a 15 dias. Quando vai ser? Vai ser no dia 11 de novembro. Nós vamos ter o 27º Conversando, tá bom? Então, dia 11 de novembro. Letícia já botou aqui. Tchau, Riva. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau, Riva. Fica bem. Tchau. Vocês todos fiquem muito bem. Muito obrigada por estarem comigo nessa noite, tá? Tchau. Tchau.